dia! Bom dia! A gente sempre fala aqui, né, da percepção para surpreender, né? A percepção que você tem que ter no seu dia a dia para se surpreender com qualquer coisa. Andando, saindo do carro, isso melhora bastante. Ontem eu estava voltando de bicicleta para casa e passei numa rua, na Vila Mariana, e me deparei com uma placa, assim, numa casa modesta, mas a placa super curiosa. Tirei até uma foto, que era o seguinte: conserta-se bolsas e sacolas. Aluga-se estúdio para bandas e conjuntos musicais. Consultoria sobre disco voador. Eu fiquei pensando assim, eu não tenho nenhuma bolsa para arrumar, eu não tenho nenhum conjunto para ensaiar, e não tenho nenhuma pergunta sobre disco voador. Não tem nenhuma pergunta sobre disco voador? Na sindicato eu não tenho. Nossa. Mas eu fiquei tão tranquilo, porque se eu tiver ou bolsa, ou banda, ou dúvida sobre disco voador, eu vou passar lá. Isso me deu uma paz. Uma paz. Melhorou minha terça-feira, acelerou meu 2017. Percepção na vida. São Paulo é como o mundo todo. Demais. Muito bacana. Vamos falar hoje sobre um balão no estômago para emagrecer. Mais uma reeducação alimentar. Acho que é uma reeducação de vida, né? Hoje a gente vai acompanhar a cirurgia do Roberto, antes e depois. Quais são as dificuldades de colocar o balão? Quais são os sacrifícios? Será que é um procedimento tão simples assim? Quem está conosco é o gastro Dr. Eduardo Moura. Ele vai explicar para quem esse procedimento é indicado e por quanto tempo ele funciona. E mais, hipnose para emagrecer. O André perdeu mais de 10 quilos em 6 meses. Durante uma sessão de hipnose, foi sugerido que ele tinha feito a cirurgia bariátrica. Eu não dei muito crédito, confesso, porque para mim era mais uma artimanha, mais um método assim, mirabolante de fazer emagrecer um monte e depois voltar a engordar. E o novo remédio para emagrecer, gente, vocês estão sabendo? Hoje a endocrinologista a doutora Alessandra Raskovski vai explicar tudo sobre esse medicamento. Daqui a pouco, porque agora a gente vai conhecer o Roberto. Ele queria emagrecer muitos quilos, mas sem fazer a cirurgia bariátrica. Foi aí que ele conheceu o balão intragástrico. O repórter Diego Gavazzi acompanhou tudo, antes, durante e depois. Vamos ver. Roberto Marchetti, 44 anos. Amante de automobilismo, pilota há quase 30 anos. E por isso, sempre precisou manter a forma. Mas um acidente em 2011 mudou a vida dele. Roberto teve achatamento na coluna e parou de pilotar. Depois disso, a balança virou seu maior adversário. Ganhou 15 quilos em um ano. Hoje, já são 30 quilos a mais, que ele quer perder para voltar às pistas. Eu acredito que eu vou perder pelo menos a metade disso até janeiro, quando volta a primeira prova. Como? Com a colocação de um balão no estômago, que vai ocupar o espaço que ficaria para a comida. A colocação do balão é mais uma reeducação alimentar. Acho que é uma reeducação de vida, né? O nosso desafio é acompanhar tudo de perto. Só que antes de começar a mudança, tem o almoço de despedida. É o último prato antes da dieta rigorosa. Exatamente, então vamos caprichar no prato agora. Eu gosto muito de fritura, gosto de massa, mas eu acho que a parte de tortas assim é o que mais me atrai. Depois, Roberto foi para a última consulta antes do balão. Na balança, 121 quilos, 750 gramas, com altura de 1,81 m e IMC igual a 37, ou seja, obesidade grau 2. Você vai ter que mudar seu estilo de vida, não só hábitos dietéticos, mas também hábitos no seu estilo de vida mesmo. Tá preparado? Bem preparado. E lá vai ele! Bom, agora a gente também vai para lá. Nossa equipe toda já está com roupas especiais, toucas, para poder entrar no centro cirúrgico e registrar todo o procedimento. Vamos lá? O balão é feito de silicone e é preenchido com um líquido azul. Assim, se tiver algum vazamento, dá para ver o líquido na urina e nas fezes. A colocação é simples. O balão ele entra através da boca, por um procedimento endoscópico. Nós vamos posicionar o balão dentro do estômago e vamos começar a fazer a insuflação dele. O volume nós vamos determinar na hora do procedimento, é de 450 ml a 700 ml.
Para o Roberto, o volume escolhido foi o máximo, 700. É uma câmera que guia o procedimento. Pronto, em 14 minutos, balão colocado. E a sensação imediata que ele vai ter agora, assim que ele acordar, é uma sensação de plenitude, como se tivesse ido num rodízio e comido muito. Depois de 1h30, ele foi para casa para se preparar. Nas primeiras horas, enjoos, dores e vômitos são normais. O estômago ele começa a realizar os movimentos peristálticos na tentativa de expulsar esse balão de dentro da cavidade gástrica. E demora uns 2 a 3 dias para ele se acostumar e ver que o balão não vai sair dali. Como será a alimentação do Roberto nos próximos dias? Será que ele vai conseguir se adaptar? Será que ele vai emagrecer? A gente vai ver isso ainda hoje. Agora, a doutora Elaine Moreira falou da sensação de plenitude da saída de um rodízio. Essa sensação, depois da cirurgia do balão gástrico, ela não vai ser completamente dessa forma, porque a dieta é de líquidos, basicamente, não é, doutora? O que a gente acaba fazendo? A ideia é que você já tem já entra um volume no estômago, então você já se sente cheio, realmente como se você já tivesse comido. Aquele rodízio. Aquele rodízio. Só que, na realidade, dá desconforto, principalmente no início. Por isso que se começa com uma dieta líquida. Então dá náusea, tudo. Mas, doutora, aí as pessoas podem perguntar, não, mas então eu faço em casa a dieta líquida e eu mesmo faço. Qual não fica a tão fácil assim. Não é tão fácil. Não, porque um estômago vazio, o que acaba acontecendo? Ele libera grelina, que é um hormônio que aumenta muito para dar fome e fazer a gente comer. Então, isso vai sinalizar para o cérebro que você também está mais saciado. Então, quais são os mecanismos de ação do balão? Um é que você já parte de um estômago muito cheio. E outra coisa, o neurológico mesmo, no hipotálamo, esse aviso de que já comeu. E outra coisa também é que o estômago, ele tem um limite para encher e avisar pelo sistema neurovagal que já está cheio, porque senão a gente estouraria de tanto comer, né? Explodiria. E o que acaba acontecendo é que no primeiro mês nós optamos para fazer uma dieta, aproveitar esse efeito do balão, que realmente o paciente está se sentindo muito cheio, às vezes com náusea, tudo. Como ela disse, a digestão fica mais lenta. Então vai melhorando esse efeito com o tempo e a gente aproveita para o primeiro mês principalmente fazer uma dieta mais líquida, depois passa para pastosa e volta para comer sólidos, com caloria entre 800 a 1.200. E aí o grande ponto, que é o mais importante que eu acho que a gente tem que falar aqui, é realmente que precisa muito de um time multidisciplinar para ajudar a fazer mudança de comportamento. Mais ou menos como nós temos aqui hoje, temos um time, né? E basicamente também tem uma questão física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Vamos mostrar isso aqui, doutor, porque a gente tem aqui, primeiro, o balão, como é que ele entra na pessoa por via endoscópica, como a reportagem já explicou. Ele tá assim, deste jeito aqui, bem fininho. E a gente vai ver imagens que a gente gravou agora há pouco do balão sendo inflado, para ver o tamanho que ele vai ficar. Como é que a gente fez uma demonstração e a gente vai colocar essas imagens agora, porque está inflando esse balão com esse líquido azul, né, doutor? Perfeito. Esse líquido azul que nós colocamos é o azul de metileno. Ele serve porque uma vez que porventura venha a vazar a válvula de contenção desse balão, esse líquido ele acaba sendo absorvido e ele é eliminado na urina, modificando a cor da urina, deixando essa urina mais esverdeada. Isso é um alerta de que tem algum problema com o balão e que precisa ser avaliado a necessidade ou não de troca desse balão. Então vamos mostrar agora no estômago aqui para a gente fazer uma comparação. Supondo que essas 2 garrafinhas aqui sejam o nosso estômago. Aqui é a quantidade de comida ou de dieta líquida que a gente consegue ingerir durante o dia num estômago vazio, sem o balão. Então vou colocar aqui, quando a pessoa fica com essa sensação de plenitude pós-rodízio, quanto que ela conseguiria comer. Então a gente vai encher o estômago inteiro, tá bom, vai acabando a minha fome, me senti saciada, veio até aqui em cima. Agora, o estômago que tá com o balão. Doutor, vou pedir pro senhor, por favor, colocar que o senhor tá numa posição melhor. Então, vamos lembrar que o balão, conforme já orientado, ele pode ser receber a quantidade de 400 até 700 ml de líquido.
Então, nesse caso aqui, nós colocamos 600 ml. Se Agora, compararmos as duas imagens... Vamos colocar a jarra aqui do lado? Feliz demais. Agora, olha quanto a diferença entre as duas jarras, que era a quantidade de comida ou de dieta líquida que o paciente consegue ingerir durante o dia, olha quanto sobrou, quer dizer, metade, né? Basicamente. E, na verdade, nós temos que lembrar que quando a pessoa está com o balão, nos primeiros dias, o organismo ele tenta expulsar o balão, aumentando a contratilidade do estômago, e ele tenta digerir o balão, produzindo muito ácido. Por esse motivo, nós fazemos uma dieta líquida de pequeno volume, várias vezes ao dia, fracionada, para que a pessoa tolere melhor, além de utilizarmos medicamentos para evitar que esse paciente tenha náuseas e também para evitar a alta produção de ácidos. Então, nesse sentido, a dieta ela persiste por um período de até 21 dias, com uma dieta líquida, e depois nós podemos modificar isso para uma dieta pastosa. E conforme esse desconforto do paciente nos primeiros dias ou depois, você consegue ajustar o balão, o quanto ele está insuflado? Então, na verdade, nós temos diferentes modelos de balão. Essa pergunta é interessante porque esse é o balão convencional. Existem diferentes marcas de balão que têm a mesma característica sob o ponto de vista físico. E nós temos um outro modelo de balão que é o modelo ajustável. Isso é como o balão estaria dentro do nosso organismo, dessa forma. E nos primeiros dias, se porventura colocarmos o volume neste balão e o paciente tiver uma manifestação persistente de náuseas e vômitos, nós podemos fazer a desconexão desta parte. Então repetimos a endoscopia, tracionamos isso até a cavidade oral, desconectamos, conectamos uma seringa junto com o equipo e nós podemos remover. Aí você suga de volta o líquido, a parte do líquido. Até que o paciente tolere melhor. E por outro lado, passado um período de tempo, em geral ao redor de 6 a 8 meses, quando o paciente ele passa a não ter mais a sensação de saciedade, nós podemos colocar um volume maior de líquido para fazer com que ele tente recuperar a saciedade que com o passar do tempo se perde. É porque ele vai se acostumando, né? Isso, na verdade o organismo vai criando mecanismos de defesa, porque toda vez que se perde energia, o organismo está entendendo que ele está tendo déficit. E por causa disso ele cria outros mecanismos, ele inibe aquele mecanismo da saciedade que existe neuronal. Vamos entender exatamente isso melhor aqui, a gente tem uma ilustração sobre isso. Mecanicamente a gente poderia dizer que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Isso vale também para o estômago, né, doutora Alessandra? A ação é mecânica, até 50% desse espaço do estômago é ocupado com o balão. Tanto que uma das coisas que a gente leva em conta é que os melhores resultados com o balão são dos pacientes que comem muito na refeição. Então ele vai diminuir muito o volume de ingestão da comida na própria refeição. Posteriormente vem essa ação hormonal. Isso, a hormonal e a própria redução dos movimentos intestinais pela colocação do balão. É mais do que isso, Fernando. É mais porque o movimento intestinal normal, o que faz? Quando a gente come, a comida vai descendo e o movimento intestinal vai acontecendo com suavidade. Aqui não, tem um corpo estranho lá no meio e o estômago fica tentando movimentar esse balão. Então dá essa sensação de estar muito cheio, que é muito pior no início da colocação do balão. E a saciedade vem pela sinalização da grelina e também por uma possível ação neurológica no próprio hipotálamo, falando para, já deu, você já comeu. Você acredita em hipnose para emagrecer? Olha, o André não acreditava, mas ele passou por algumas sessões e junto com terapia conseguiu emagrecer bastante. Quem vai mostrar a história dele pra gente, é a Michele Loreto. Quem vê o jantar do André assim, com salada, salmão, nem imagina, viu? A vida toda ele comeu muito e mal. Pessoas em casa, eu estou na casa dos meus pais, aqui em casa eu faço muito churrasco. E eu sempre tive ideia de, para eu fazer regime, para eu levar uma vida saudável, eu vou ter que abrir mão disso. Com 115 quilos, ele até tentava várias dietas. Dieta do chá, da dieta da proteína. E funcionam durante um curto prazo, né? Eu cheguei a perder 10 quilos em um mês, tomando remédio. Mas não adiantava. Aí ele resolveu ouvir uma proposta da esposa, a Rosana, fazer hipnose para emagrecer. Eu não dei muito crédito, confesso, porque para mim era mais uma artimanha, mais um método assim, mirabolante de fazer emagrecer um monte e depois voltar a engordar. Fecha os olhos. O seu cérebro é um grande aliado seu nesse processo.
A sessão do André simula uma cirurgia bariátrica. Para o paciente se sentir no hospital, são usados vários sons da sala cirúrgica. Um psicólogo vai orientando tudo. Por exemplo, eu falo, olha, o seu médico está colocando a luva. Para que ele, naquele momento, visualize o médico colocando a luva. É muito engraçado, porque no fundo você sabe que não é verdade. Você tá lá, a hora que você acorda, você tem consciência, você não foi enganado. A hipnose é um estado de relaxamento muito profundo, tá? Nesse estado cerebral, a gente acessa a área do cérebro responsável pela imaginação. Você está consciente o tempo inteiro, a hipnose não tem nada a ver com sono. E além da mudança na alimentação, o André deixou o sedentarismo de lado. Conseguia correr assim? De jeito nenhum. Era só por extrema urgência. A psicóloga garante que a técnica, junto com terapia, tem bons resultados. Não tem absolutamente nada de mágica. Como tudo na vida, você precisa, quando você quer algum sucesso em alguma coisa, você precisa se comprometer com aquilo, né? O André diz que para ele deu certo. Emagreceu 13 quilos nos últimos 6 meses. Eu não deixei de comer as coisas que eu comia antes. Então eu vou num churrasco, eu como carne, eu como pão de alho, eu como queijo, eu tomo cerveja, mas não na quantidade que eu tomava. Legal, André, parabéns. Mas não tem nenhuma mágica nisso aí, não tem estalo de dedos, né, doutora? Qual que é o ponto fundamental dessa e de qualquer outra dieta? Vamos resumir? Foco e motivação, né? Então, quando você faz as terapias que realmente são comprovadas para tratar emagrecimento, é o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Então, você trabalha o quê? O ato de comer é um ato de impulso. Então, tem aquela mesinha de doce, a gente vai, nem vê, já pega um, né? E coloca na boca, é ação. O que se tenta fazer nessas terapias, que é o que mais funciona em emagrecimento, é trabalhar realmente o comer consciente. E você pode usar, inclusive, e hoje se usa muito a meditação, que é o estar presente. Então, mastigar devagar, perceber o que você está comendo. E na cognitivo-comportamental, a gente vai racionalizando. Nunca aconteceu, por exemplo, de você estar comendo super voraz, aí toca o telefone. Aí você vai atender quando você volta. Perdeu a fome, que beleza, você percebe que não precisa mais, é isso aí. Essa vontade louca de açúcar, carboidrato, é compulsão, né, doutora? Sobre isso, a senhora está aqui também para falar, foi liberado, depois do Natal, agora no fim do ano, um novo medicamento pela Anvisa, né? Isso. Para tratar exatamente esse problema de obesidade? A maior parte dos remédios que estão aprovados, o que eles tendem a tratar? Tanto a diminuição, ao aumento da saciedade, ou seja, você come menos e se sente satisfeito, né? Diminuir realmente a fome e também aumentar a queima calórica, porque muitas pessoas realmente têm uma queima diminuída, um metabolismo mais lento, até geneticamente definido. Isso é uma coisa interessante da gente colocar. Hoje em dia existe uma especialidade médica chamada epigenética, que é como o que a gente come, o que a gente pensa, como a gente se movimenta, influencia e muda a expressão dos nossos genes. Né? Então, vamos ver como remédios... é que a atuação desse remédio, onde ele vai atuar especificamente. Ele é bom, então, para quem tem compulsão alimentar? Ele é. O que ele faz? A locarcerina é o nome do sal. Esse medicamento já é bastante usado fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, desde 2012. E ele age ativando o receptor de serotonina e dando mais saciedade. E também tem uma ação no hipotálamo, no cérebro, como a gente pode ver ali, que vai sinalizar para diminuir a vontade de doce e carboidrato, e também tem alguns estudos que sugerem que através do sistema POMC ele mexa na queima calórica, melhorando. Além disso, ele também pode queimar calorias. Muito bem, mas claro que ele só pode ser usado com controle médico, ele é tarja preta, né, doutora? Ele tem ação em sistema, ele é tarja vermelha, que na verdade quer dizer o quê? Que tem ação no sistema nervoso central, mas que não causa dependência. E outro ponto que é super interessante é colocar, já que a gente está falando de balão, é que muitas vezes o remédio associado ao balão é super bem-vindo.
Muito bem. Falar em balão gástrico, a gente vai ver a segunda parte daqui a pouco da reportagem do Roberto. Ele colocou o balão gástrico justamente na época das festas de fim de ano, com várias tentações. Vamos ver como é que ele está agora. Será que ele conseguiu realmente emagrecer? A gente vai contar essa história daqui a pouco, depois do intervalo. Tô doido para ir para Resende, no interior do Rio de Janeiro, pra gente ver que será que o Roberto conseguiu, Mari. Fez a cirurgia do balão gástrico logo nas festas de fim de ano. Vamos ver. Olá, tô acordando meu primeiro dia do balão. Senti algumas náuseas apenas. Não senti vontade de vomitar, pesada. E tô seguindo a dieta diária de a cada 30 minutos tá comendo alguma coisa. Essa comida do Roberto, na verdade, é só líquido. Mas, sinceramente, achei que fosse pior. Muito mais tranquilo do que eu imaginava. Se soubesse, já tinha colocado antes. Nos 2 primeiros dias após a colocação do balão, só 50 ml, um copinho de café, de meia em meia hora. No terceiro dia, 100 ml, também de meia em meia hora. No quarto e no quinto, 250 ml, de 2 em 2 horas. Depois, 10 dias de dieta pastosa, orientada pela nutricionista. Na consulta de revisão, 24 horas depois do balão, a balança marcou 120 quilos, quase 2 a menos. Quer dizer que eu acho que em menos de 15 dias já vou mudar o tamanho de calça que eu tô usando. Em 30 dias. Eu quero voltar para 2 números abaixo. Ele está otimista e determinado. Hoje é meu 4º dia de balão, estou saindo para uma caminhada após uma dieta líquida do Natal. Vamos pelo menos fazer 6 km agora pela manhã. O alarme no celular diz que é hora da refeição, que pode ser em qualquer lugar. Estou completando mais um dia com o balão, hoje já é o 6º dia. Estou em viagem, vou fazer uma viagem agora de 400 km. Estou tomando 250 ml diário agora, mas é de pouquinho em pouquinho. E a ceia de Réveillon, hein? Como foi? Isso é tudo que vai ser servido durante a ceia. Mas não é realmente o que eu vou poder comer. Está aqui o meu potinho. A minha sopa de ervilha. Tira foto, não, porque você não vai mais isso. A minha ceia será apenas isso. E 2 semanas depois de colocar o balão, mais uma consulta. O que tem sido mais difícil até agora? Eu acho que o mais difícil foi essa prova que eu passei do Natal e Réveillon. Teve gente comendo mousse, doce na minha frente, várias coisas que sabem que eu gosto. Não deu vontade de beliscar nada? A vontade dá muita, mas eu acho que você tem que pensar no resultado que eu estou buscando, né? Você passou fome ou teve vontade de comer? Eu passei fome. Chegou a hora, o Brasil quer saber qual é o resultado de toda essa dedicação do Roberto. Vamos lá, Roberto. Hora de subir na balança. 115 quilos e 900 gramas. Tirando os 700 gramas do balão, dá 115 e 200. Ou seja, em 14 dias, ele perdeu 6,5 quilos. Você perdeu em 2 semanas, o que você não perdeu em 5 anos. Tá satisfeito? Muito satisfeito. Acho que eu estou no foco certo agora. Já senti a diferença no corpo, para acordar, para atividade física. A circunferência abdominal caiu de 118 para 110 centímetros. A pressão vai estar mais controlada, a apneia do sono também, vai reduzir a doença do refluxo, consequentemente a esofagite. E como ele está fazendo atividade física regular, a esteatose hepática com certeza já acentuada, em breve já vai estar aí para moderada e leve. E ainda vai ficar melhor. O Roberto tem mais 5 meses e meio de balão pela frente. 2017 promete. Feliz Vida Nova. Dale, Roberto, bacana. Quando é que a gente sabe que o balão foi bem colocado e que ele está realmente dando resultado bom? O bom resultado que se espera no período de 6 meses é uma perda de peso de 10% do peso absoluto, que isso corresponde em média de 15 a 20 quilos. Esse é o resultado que se tem com o uso do balão, desde que respeitado todo o que envolve o tratamento da utilização do balão agregado. Dieta, exercício físico, tratamento da saciedade, com outros medicamentos. Chegou uma pergunta da internet ali. Quais são as contraindicações do balão? Os planos de saúde cobrem o procedimento? Essa já seria uma contraindicação do balão? Ele não é coberto pelos planos de saúde, nem pelo Sistema Único de Saúde?
ele não é coberto e realmente não é um procedimento barato. E realmente, dentro das contraindicações, o mais importante são pacientes ou que já têm cirurgia gástrica prévia, tem refluxo importante e doenças que podem motivar um distúrbio de coagulação ou uma hemorragia no estômago, ou fazem uso crônico de alguns remédios como aspirina para proteção cardíaca, que tem muita associação. Como a gente viu, o Roberto diminuiu a circunferência da cintura, que protege muito do risco cardíaco. Doutora Alessandra, muito obrigado. Doutor Eduardo, muito obrigado. Obrigada, Mariana, doutores. Valeu. Obrigada pela sua companhia, gente. Se cuida, vem aí o encontro. A gente se vê de novo amanhã.